Agora, sejam bem-vindos a esse novo encontro aqui da Zama, que vai falar sobre o rei de Jade, o imperador de Jade, que é a força de Deus. Só para você saber, depois do Ano Novo Chinês, o nono dia após o Ano Novo corresponde ao dia em que os taoístas comemoram a força do sagrado. Então, toda vez que tem um Ano Novo Chinês, você conta 9 dias para frente e você encontra o dia de Deus, o dia que, dentro das divindades, é chamado de Imperador de Jade. O que significa essa força? É a força do sagrado que existe em cada pessoa e aquele mesmo Deus de todas as tradições, de todas as religiões, que está fora, fazendo a manutenção da vida. E sempre que fala sobre vida, a gente fala sobre a energia de ação e de movimento. Então, eu preparei um pequeno vídeo para você assistir antes da gente começar. Veja só. No momento em que nascemos, nossa essência está lá, escondida, dentro da nossa alma. Entramos em contato com vários elementos e com muitas pessoas, até a alma começar a se manifestar. Manifestamos nossa essência através da arte. A arte que carregamos e fluímos pela história e pelo destino. No ambiente certo, com as pessoas certas, nossa essência se revela. E você pode senti-la cada vez que a alma se expressa por inteira. Você, seu destino, sua história, todos juntos. Encontramos naturalmente o lugar certo para continuar nossa evolução e o nosso desenvolvimento. Nossos relacionamentos podem atrair as pessoas certas, tanto para o caminho social ou para o caminho amoroso. E para isso, basta você permitir e também se permitir. Não importa onde você esteja, nem quem você seja. Veja e sinta a sua expressão, a sua essência. Alguns precisam ir mais longe ou para cima. Alguns têm a sua essência dinâmica, com a sua arte bem expressiva. Outros buscam a comunhão com a natureza e, mesmo assim, nunca se sentem solitários. A música, a dança, são apenas expressões. Não são os recursos que fazem a sua essência fluir, mas a intensidade com que você deposita o seu coração no seu destino. Dentro do caminho de cada pessoa, nós podemos encontrar 3 energias. Todos nós temos uma ação e essa ação ela é feita por um desejo. Então precisamos ter um desejo. O desejo de mudar, o desejo de conquistar alguma coisa, o desejo de estar em algum lugar, e esse desejo vai fazer com que algumas pessoas entrem em ação. Uma ação positiva, que é a ação onde ele vai na direção daquilo que ele deseja, ou uma ação negativa. Ele entende aquilo, ele mesmo acredita que não é possível e abandona, deixando aquele sonho guardado lá no porão da alma. Então, muitas vezes, a ação que a pessoa toma pode ser em direção ao caminho, e toda vez que a gente direciona, a nossa energia vai para lá. Então, nós podemos conduzir a nossa energia através de uma direção. Tenha uma direção e a nossa energia vai para lá. É como aonde você olhar, toda a sua atenção vai estar ali.
Se um som aparecer, toda a sua atenção vai estar conectada. Então, essa energia é a energia do direcionamento. E toda direção leva o nosso espírito, leva a nossa vitalidade. E pode ser uma direção para o lado positivo, vamos fazer, vamos criar, vamos unir, vamos fazer com que aquilo possa se materializar. E pode ser também uma ação negativa. Isso não serve para mim, isso é demais para mim. Eu não vou conseguir, como uma pessoa que tem amarras mentais. Ela acredita que ela não pode fazer aquilo. E, como a gente sempre fala, o não pode é uma amarra mental. Você pode, talvez não deva, mas você pode. Talvez não seja favorável, mas você pode. Talvez lá no final você não vai se dar bem, mas você pode. Então, a energia do não posso é como se fosse uma amarra. Uma amarra que começa na mente, vai para o coração e vai diretamente para a ação. Então, a gente primeiro tem um desejo. Desejo é uma necessidade que vem da alma. Em seguida, nós temos uma ação. A ação que pode ser favorável, em direção ao caminho, ou desfavorável. E o terceira etapa é quando a gente consegue conquistar aquilo, ou se afasta daquilo que a gente também deseja. E a terceira etapa representa o resultado, representa o apego. Eu fico apegado àquilo que eu conquistei. Ou eu fico apegado a uma ideia de que aquilo não é para mim. Então a gente tem um desejo, em seguida uma ação, o terceiro, um apego ao resultado. E caso aquele resultado não seja o esperado, você então dá um passo para trás e você reinicia, você começa uma nova ação. Eu cheguei até aqui, aqui não era o favorável, eu quero continuar. Esse é o caminho natural de qualquer alma, até mesmo as almas dos animais, de qualquer animal, onde ele tem um desejo, que pode ser até fome ou sobrevivência, ele tem uma ação de acordo com aquilo, e ele tem um resultado. E o apego daquele resultado pode ser proteger a sua caverna, o seu filhote, pode ser defender a sua casa, defender a sua conta bancária, a sua profissão, defender os seus filhos, defender os seus pais, não importa. A energia do apego luminoso ou obscuro, ele pode ser visto após qualquer ação. É o resultado de uma ação, porque toda ação gera um resultado, e esse resultado pode gerar um tipo de apego, mas essa ação nasce de um desejo. E onde é que a gente entra com a força do sagrado, com a força de Deus? A gente entende que Deus é aquilo que tudo permeia, é aquilo que está ao nosso redor e também é aquilo que anima o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, aquilo que gera a nossa energia. A alma é aquilo que puxa o ar para dentro do seu corpo, que faz seu coração bater, suas células se renovarem. Sem uma alma, aquele corpo não se renova, aquele corpo não tem ação. Então, toda a ação, desde a sua caligrafia, a sua capacidade de pintar, de operar, de escrever, o seu discernimento, toda essa ação que vem de dentro é a sua potência da alma. A potência da nossa alma, ela nasce ali. Então a gente consegue perceber a ação da alma acontecendo dentro do corpo quando a gente fala, quando você me ouve, quando a gente enxerga, quando a gente escreve, pinta, opera, quando a gente caminha, corre ou desvia de alguma coisa, quando a gente deseja alguma coisa, todos os desejos vêm da alma. Quando a gente se apega a alguma coisa, nossa alma apegada, nossa alma até atormentada por alguma coisa, essa energia é a energia que vem como uma resposta de que existe uma alma dentro do corpo. E mesmo a pessoa que fique na inércia, fique lá parado, quieto, não quer mexer, ele até diz que time que está vencendo não se mexe, então ele prefere não mudar. Até isso é um apego da alma dele, a visão da alma, é a ação, é a decisão que aquela alma tomou. Por isso, todas as almas têm necessidades. E nós conseguimos enxergar essas necessidades do lado de fora como algo que vem para você. E esse algo que vem, nós chamamos de Deus. E Deus corresponde à força criativa, a que criou e que mantém toda a criação.
assim como é aquela que cria as nossas ideias e que mantém o nosso corpo intacto, respirando, vivo. E no momento em que essa força criativa sai, em que a sua alma sai do seu corpo, o corpo em que ela habitava, em que ela estava tendo uma experiência aqui no mundo, esse começa a se desfazer e a ser retornado naturalmente para a Terra. Então, e essa alma faz essa migração, mas é um outro encontro, uma outra aula. Hoje a gente vai falar sobre Deus. E Deus vem de acordo com a visão de cada pessoa. Se você pegar historicamente todas as tradições, todas as religiões, você vai encontrar diversas formas de Deus. E você pode encontrar uma tradição, uma religião, em que Deus é severo, outro que Deus é bondoso, que cura, outro que Deus derrubou tudo. Ele derrubou e destruiu a própria criação, ou ele desconstruiu e reconstruiu. Outros falam que Deus está dentro da gente. Aonde está Deus, afinal? Pela visão do taoísmo, a gente tem algumas necessidades. E essas necessidades, ao longo da história, que transformaram a imagem que a gente tem de Deus. Então, por exemplo, baseado no taoísmo, nós temos um livro chamado O Livro das Transformações, o Livro das Mutações, também conhecido como I Ching, ou I Ching. O I Ching fala sobre 8 energias. Essas 8 energias que habitam no nosso corpo e habitam do lado de fora são as nossas necessidades. Então vamos começar para cada energia. A primeira é a energia material. E a energia material corresponde ao nossa casa, aos nossos bens. Quando a gente acumula alguma coisa, quando a nossa alma trabalhou, produziu e conquistou, materializou um sonho. O sonho de uma casa, de um carro, de uma família, de uma formação, de uma busca pessoal. E a gente pode ver isso como, desde o nosso trabalho até a nossa casa, o nosso escritório, consultório, agência, tanto faz. Mas no momento em que a gente conquista alguma coisa, essa é a primeira energia, essa é a primeira etapa. Essa etapa é a etapa material. Então, se você quiser anotar, vale a pena. A primeira energia que a gente manifesta na alma é a material. Desde o momento em que a gente nasce, durante a gestação, a gente vai materializando um corpo até que a gente adentra no mundo, e esse mundo, então, vai fornecendo recursos para que a gente possa materializar a nossa história. O ambiente que a gente vive, material, as pessoas que aparecem, material, os ensinamentos, enfim, todo esse processo natural vai acontecendo como uma materialização da própria alma aqui dentro do mundo. Então, a primeira etapa é o material. E muitas vezes a pessoa reza para Deus para conseguir uma casa, para conseguir um trabalho, para conseguir alguma coisa que ela ainda não possui. Quando a alma dela busca alguma coisa, o que que ela precisa? Então, ela muitas vezes vê Deus como um fornecedor de alguma coisa. Então, ela reza, ela ora, ela pede para que Deus possa fornecer. E Deus pode ter o nome que você quiser. Não importa a forma como você tem de Deus. O importante é a necessidade que você tem. Que é a necessidade que vai determinar se aquele Deus é bom, se aquele outro, ou se a energia principal de Deus é a que vai fornecer. Então, a primeira forma que a pessoa reza, que muitas vezes é a coletiva, o mundo inteiro reza, principalmente para esse nível, o nível material. Deus me dá uma casa, Deus me dá um trabalho, consegue esse emprego para mim, traz essa pessoa para mim, faz com que eu possa casar, faça com que eu possa, sei lá, sair do casamento, faça com que minha família seja mais abundante, que eu tenha prosperidade. Esses desejos que nascem da alma fazem com que a pessoa tenha uma ação, a ação de rezar pedindo isso. Esse é o primeiro nível. E é um nível muito material, não que esteja errado, mas é importante entender que existe um processo de crescimento, de evolução, até mesmo nos pedidos. É isso que determina a forma como a gente enxerga Deus. O segundo representa o relacionamento, a energia de como você se relaciona
com as pessoas, a capacidade de atrair alguém, a capacidade de não encontrar determinado tipo de pessoa. Eu queria tanto encontrar uma pessoa dessa maneira, mas ela não aparece para mim. O que aparece é essa que vem para mim. Então, qual é a frequência que a minha alma está vibrando? Qual é a energia que ela está produzindo que faz com que os meus relacionamentos apareçam esse tipo de pessoa e não aquele? Ou, ao contrário, ainda bem que não aparece esse daqui, porque esse me faz mal. Eu desejo esse e é esse que aparece para mim. Então, eu posso ver como uma boa fortuna aquilo que vem e uma boa fortuna aquilo que não veio, ou um grande infortúnio de por que que não apareceu, ou infortúnio por que que essa pessoa está aparecendo, ou se repete a mesma versão em diversos corpos, da mesma história, da mesma situação. E eu termino uma situação, eu vou para outra, e vivo a mesma coisa. E termino essa segunda, eu vou para a terceira, e adivinhe, tem mais a mesma coisa ali. Então, o que que eu preciso mudar? O que que eu preciso aprender? Com a consciência que eu preciso tomar? E muitas vezes a pessoa reza, reza para Deus, Deus, coloca uma pessoa boa no meu caminho, coloca uma pessoa que seja compatível a mim. E é nesse momento que Deus vai lá, é isso, meu filho, ok, e coloca aquela energia compatível a você. Então, antes de pedir, veja o Deus interno. O que que eu preciso mudar? O que que essa energia, qual é o ímã que está atraindo? Como é que eu posso mudar a frequência desse ímã, dessa energia, para que isso possa se transformar mais em mim, para que possa se transformar mais naquele caminho? O relacionamento pode ser a sua profissão, pode ser o seu lado profissional, pode ser o seu lado de amizades, pode ser o seu lado amoroso, pode ser a sua família. Então, família, amores, relacionamentos, profissional, amizade ou lazer, tudo isso corresponde a uma frequência. E a nossa alma, minha, sua, tem uma frequência. Então, qual é a frequência que você precisa trabalhar? Os taoístas fazem uma prática, que é a prática do imperador de Jade, é justamente para harmonizar, para equilibrar essa energia e fazer com que a sua frequência esteja muito forte. Que imagine como se fosse um Wi-Fi, ele tivesse uma capacidade de ampliar a sua frequência e poder conseguir acessar o melhor sinal, como se fosse um Wi-Fi, melhor sinal ao seu redor. Então, alguma coisa entra no seu radar, na sua energia, no seu Wi-Fi e penetra para você. Então, o que está vindo para você? Essa frequência é harmonizada por uma prática que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa é a energia do relacionamento, a segunda. A terceira corresponde à sua saúde, a saúde do seu corpo e a percepção do tempo de vida que você tem. Porque a sua saúde que vai determinar o tempo. Muitas vezes, a pessoa não cuida da saúde. Dorme mal, se alimenta mal, vive mal, não consegue ter um equilíbrio. E, de repente, por consequência da falta do equilíbrio, começa, então, a nascer alguma coisa, uma disfunção. Essa disfunção é o resultado. Então, você teve um desejo. O desejo de comer alguma coisa errada, o desejo de não fazer uma atividade correta, então você agiu daquela maneira. E o resultado foi uma disfunção. Então, a saúde corresponde também à organização da mente, da alma da pessoa, que pode ser a saúde do seu corpo ou a percepção do seu tempo de vida. E muitas vezes, quando o médico traz uma notícia negativa para a pessoa, ela muitas vezes se sente ameaçada, não só pelaquela doença ou pelo risco de sair da vida, mas pelo tempo que ela não viveu, por tudo aquilo que ela não fez. Espera aí, mas ainda tem tanta coisa, mas já tão cedo, eu preciso ainda terminar algumas coisas. É nesse momento que a pessoa se desespera. Então, para não chegar nesse momento, a gente deve, então, voltar algumas etapas. E uma das etapas é como é que eu estou cuidando do meu corpo, como é que eu estou administrando o meu tempo de vida. Isso tudo se relaciona à saúde. Qual o desejo que eu tenho, a partir de agora, para a minha saúde? Qual a ação
que eu vou tomar para cuidar da minha saúde? Qual o resultado que eu espero para a minha saúde? As pessoas que não fazem essa organização, essa tomada de consciência, esse desenvolvimento de um caminho, muitas vezes reza para Deus. Deus me ajuda. Deus faz com que isso possa se reorganizar. A visão que a gente viu até agora, dessas três energias, são 8 energias. Dessas três, a gente vê em Deus, que é o primeiro, um Deus que pode fornecer coisas materiais, abrir o caminho de uma casa, de um carro, família, de um trabalho. A segunda forma, que também é uma maneira da pessoa rezar, é quando a gente reza para que Deus forneça as pessoas certas, a profissão certa, as pessoas daquela profissão, daquele grupo, uma equipe, um funcionário, um chefe, um local, uma parte amorosa, um relacionamento amoroso que seja compatível. A pessoa reza para que tenha bons amigos. A pessoa reza para a família dela e também para os seus ancestrais, seus antepassados. Essa é a forma que a pessoa tem de ver Deus. Um Deus que encaminha os seus antepassados, um Deus que faz com que as pessoas certas apareçam, um Deus que toma conta, um provedor que toma conta da sua família, do seu trabalho, das pessoas que te cercam. Então a gente vê Deus como um zelador, que cuida, que zela a nossa história. A terceira, como a gente viu agora há pouco, é aquela que a gente reza para Deus cuidar da saúde. É como uma mãe que está rezando perto da cama do filho, o filho está muito doente, está até com risco de vida. Então ela reza para Deus por um milagre. O Deus do milagre, o Deus que quebra as regras, as próprias regras, faz com que a saúde dessa pessoa possa voltar. E é justamente isso, através da sua prática pessoal. Vamos voltando à prática do imperador de Jade, vamos supor que você faça a sua prática. Você vai ser como uma usina produzindo uma energia. Essa energia, primeiro, equilibra você. Segundo, depois de equilibrado, depois de harmonizado, a sua energia começa a transbordar. Você vai melhorando o seu ambiente. Pode ser o seu quarto, a sua casa, que vai expandindo para o seu trabalho, que vai expandindo para todas as áreas. Então, esse é o pedido natural da frequência, a mudança da frequência. Seja material, seja para os seus relacionamentos, seja para a sua saúde. E também, como quarta opção, quarto caminho, as suas emoções, a forma como as emoções vão aparecendo para você. E você pode, então, pensar quais são as emoções que me desequilibram, que me afastam do caminho certo da vida, que me afastam de Deus, que me afastam do meu tal, do meu caminho. Geralmente são três: o medo, a mágoa e a raiva. O medo, que pode se desdobrar em medo, pânico, terror, surto, medo. A raiva. Raiva, ódio, ciúme, inveja. Então, medo, raiva, mágoa. Mágoa pode se desdobrar em mágoa, decepção, tristeza, melancolia, depressão, nostalgia, querer voltar o tempo. Então, muitas vezes a pessoa, embebido pela raiva, pelo medo, pela mágoa, ela começa então, que são as emoções negativas, ela começa a rezar, a orar, até recitar um mantra, mantrando aquela força, falando, pedindo, Deus, renove, me tira dessa situação. Como eu gostaria que eu pudesse voltar no tempo, como eu gostaria que fosse diferente ou que fosse como era antes. E nesse momento a pessoa está na melancolia, na nostalgia, na depressão. Deus, me livra dessa situação que está me bloqueando. Raiva. Deus, me proteja de alguma coisa que está para acontecer, me proteja daquela reunião, faça com que eu fique bem naquela reunião, faça com que eu me saia bem naquela prova, faça com que alguma coisa do futuro, o medo. Medo é do futuro, mágoa é do passado, raiva é do presente.
Então, essas três emoções que se desdobram, dependendo da quantidade que a gente tem no coração de cada uma delas, todos nós temos medo, mágoa, raiva. Mas também temos emoções como alegria, por exemplo, que a gente deve encher um pouco o recipiente de alegria, fazer com que a nossa frequência comece a mudar. Muitas vezes a pessoa reza para que, sem saber que a origem daquele pedido foi movido não por uma emoção luminosa, mas uma emoção negativa, obscura. Por que obscura? Porque é como uma pessoa que caminha à noite. Ela não consegue ver nada à distância. Quando a gente caminha num parque com luz, a gente consegue ver tudo. E se tiver um animal escondido ali no meio da floresta, no meio da moita, ali na relva, atrás de uma árvore, você consegue ver. À noite, não. Então, a escuridão, quando a gente fala escuridão da mente, ou a parte obscura da alma, representa onde a gente não consegue ver. Quando a gente vê, já está muito perto. Aquele animal selvagem pode atacar. Então, a gente não tem uma ação. Então, movimentos luminosos e obscuros, emoções luminosas e obscuras. Às vezes a gente reza e não está rezando de forma luminosa. É a obscuridade que está pedindo, na raiva, tira isso de perto de mim, faz com que essa pessoa se afaste, suma da minha vida, faz com que esse bloqueio acabe, que o meu carro ressuscite no meio da estrada. Essa é a raiva, não é o luminoso. Então, antes de tudo, o carro quebrou, uma coisa pifou, aquela pessoa apareceu, faz a sua prática, para que você possa reestruturar, para que você possa voltar a ser você mesmo, encontrar a sua frequência. Para depois, então, começar a criar uma nova frequência, uma nova direção ao seu redor. É assim que pelo menos dentro do taoísmo, a gente consegue equilibrar. Porque se a gente reza na versão obscura, ele pode até mudar, mas aquela frequência não muda. Então, se antes eu via um obstáculo aqui, agora eu vejo um obstáculo no outro, e mais um, e mais um, e mais um. Então, sempre vai ter um obstáculo, porque a minha mente está no obstáculo. E eu entendo que aquele obstáculo não me atrapalha a caminhada. Do lado luminoso, eu entendo que o obstáculo ele faz parte do caminho. Ele é o próprio caminho que faz com que eu me transforme. Sem obstáculo, eu não mudo. Eu não leio, eu não cresço, eu não aprendo, eu continuo igual. Então, os obstáculos não precisam ser muitos. Se tornam formas ou veículos para que você possa se transformar. Então, muitas vezes a pessoa reza através das suas emoções. Rezar com emoção é primeiro equilibrar a sua emoção. Vale a pena você anotar isso. Equilibrar a sua emoção. Quando você reza com emoção, você primeiro reza para equilibrar a sua emoção. Você recita um mantra ou qualquer prática de qualquer tradição para que você possa voltar a ser você mesmo. Para em seguida se transformar. E poder, então, transformar o ambiente, transformar aquilo que está ao seu redor. Seja pessoas, lugares, enfim, o seu próprio corpo. Essas são as emoções. Então, você tem uma emoção luminosa na hora que você pede. Mas para que essa emoção luminosa possa acontecer, faz o seu mantra, sua oração, sua prática, para que você possa se desenvolver. Primeiro processo é o desenvolvimento, para depois, então, você modificar alguma coisa já desenvolvida. Você, transformado, é que consegue transformar ao seu redor. Não adianta a pessoa se afogando, tentar ajudar o outro. Então, ela primeiro se salva, depois ela ajuda. Esse é o processo natural. A próxima energia representa a energia dos seus merecimentos. Aquilo que aparece para você, que pode ser visto como boa fortuna ou infortúnio. Eu sempre dou um exemplo como uma pessoa que entra numa livraria e tem inúmeros livros, como numa biblioteca, e de repente ela andando, e isso é uma prática que eu faço geralmente quando eu entro numa livraria. Assim que eu entro, é como se eu mudasse de energia. Antes eu estava na rua, agora eu estou dentro. Ou eu estava num shopping, agora eu estou dentro daquela livraria, ou biblioteca, geralmente livraria. Eu entro e falo mentalmente: o que eu preciso aprender daqui hoje? O que eu preciso aprender daqui?
E parece mágico, ou como numa frequência onde o meu mundo, que é a minha frequência, é o meu recipiente espiritual, que é o meu mundo, aquilo que entra para mim, se apresenta. E é como se tudo ficasse escuro e um canhão de luz fosse naquela direção. Eu, naturalmente, intuitivamente, de uma forma muito espontânea, o que eu preciso aprender aqui? Eu vou estar ali. Eu vou lá. Eu vou naquela direção, naturalmente. E lá eu vejo e parece que a minha mão chega naquele livro. Eu abro, geralmente eu faço um teste, eu abro o livro aleatoriamente, leio uma frase, fecho, penso, faz sentido. Abro novamente, aleatoriamente, leio, sim, faz sentido. E abro uma terceira vez. Eu faço isso 3 vezes. Se nas 3 vezes aquele livro conversou comigo, conversou com a minha alma, com as minhas necessidades, eu vejo aquele livro como um merecimento meu. Então, aquilo veio para mim. Tem ensinamentos novos. Chegou uma encomenda para mim. Excelente. É isso que vem para mim. É isso que eu preciso aprender hoje. Eu não pedi lá na frente o que eu preciso aprender hoje aqui. E aí eu vou lá e recebo. Às vezes eu abro o livro e falo, não, ainda não é esse. Passou perto. Chegou, tá por aqui. Eu começo a procurar. Então, essa energia, a energia do seu merecimento. E às vezes a pessoa que não está na frequência adequada, que não está em harmonia com ela mesma, ela não percebe Deus dentro dela, ela não sente a alma respirando dentro do corpo. Essa alma solitária, ela também entra na mesma livraria, vê lá 10 mil livros e vai embora. Ele fala assim: eu fui lá, não tinha nada. Não tinha nada como? Não tinha nada para ela. Talvez naquele momento ela esteja tão fechada que ela não percebe o merecimento. E o merecimento pode ser um livro, pode ser um vídeo, pode ser uma aula, pode ser um podcast, técnicas atuais, né, tecnologia móvel, pode ser uma conversa com amigos, uma conversa com uma pessoa interessantíssima que você acabou de conhecer. Pode ser qualquer coisa que venha para você ou que já está guardado lá na sua estante. Talvez ela esteja lá te esperando. E você chega e fala, uau, como é que eu nunca tinha visto isso? Porque a sua frequência não estava em harmonia com aquela. Então, é tudo questão de tempo. Isso representa o merecimento, que pode ser visto como boa fortuna ou como infortúnio. Então, o merecimento espiritual de cada um é o mestre que aparece. O merecimento intelectual de cada um são os professores que aparecem. O merecimento de avançar ou a velocidade como você avança na vida, esse merecimento corresponde às pessoas e recursos que aparecem para você. Esse é o seu merecimento. Então, muitas vezes a pessoa reza, Deus coloca no meu caminho determinada coisa ou determinada pessoa. É nessa frequência que a pessoa está pedindo. Quando ela pede alguma coisa que faça com que ela volte à boa fortuna, excelente, ela está nessa frequência, a frequência do merecimento. Eu mereço. No lado obscuro, não, me tira disso, porque eu não mereço estar aqui. Eu não mereço essa pessoa, eu não mereço esse local, eu não mereço essa vida. Me tira disso. Mas para sair, é estranho, porque a pessoa que vive numa frequência, que materializa tudo na mesma frequência, ela não pode sair de lá porque ela não é daquela outra região. Então, ela não sabe pensar, agir, falar como essa nova frequência. Ela até deseja, mas se ela não mudar, mesmo que algum milagre aconteça que puxe ela para o lado, se soltar, ela volta, porque a frequência dela continua a mesma. Você dá um novo carro, uma nova casa, novos amigos, e ela continua na mesma frequência. Você muda aquela pessoa de país e ela continua na mesma frequência. Então, muitas vezes ela tem o merecimento de conhecer, visitar, estagiar uma nova etapa da vida, mas ela ainda não está pronta, ela não vê valor naquilo. Ela às vezes valoriza alguma coisa daquilo. E você leva ela para conhecer um lugar novo. Você leva ela para conhecer um lugar novo. Ela não vê valor. Então é interessante você perceber o que você de verdade valoriza.
isso representa os seus merecimentos. A boa fortuna ou infortúnio está de acordo com os valores que a pessoa tem. Se os meus valores estiverem em harmonia com os seus, fatalmente a gente pode ser amigo, fatalmente a gente vai ter uma conexão, vai ter uma troca. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Se os meus valores estiverem diferentes do seu, cada um segue o seu rumo, porque o meu caminho é o meu caminho, o seu caminho é o seu caminho. E não é o nosso caminho, onde a gente caminha junto por um tempo paralelo. Eu aprendo, você aprende, a gente compartilha. Não acontece isso porque o que conecta ou o que desconecta, ou até mesmo o que reconecta, são os valores. Isso é o nosso merecimento. A próxima etapa, que também a gente reza para Deus e percebe na nossa ação, são as nossas energias. A energia é a nossa vitalidade. E muitas vezes a nossa energia, a nossa vitalidade pode estar alta ou baixa. E às vezes a gente está em direção a um caminho. E aquele caminho, ele começa a se fechar. Vai ficando difícil de manter. Você vai fazendo a mesma coisa e não tem o mesmo resultado. Entendeu só, meu irmão? Então você se esforça para fazer mais e o resultado fica igual. Mas daqui a pouco ele baixa de novo. E você tem que se desgastar, se desgastar. Então, quando você vê a sua vitalidade escoando, indo embora, e você vê que por mais energia que você coloque lá, você só consegue manter o básico, talvez aquele caminho não seja mais o seu caminho. Seja um ambiente antigo, uma versão antiga sua, em que você está mantendo, ou uma parte da sua vida que você está mantendo, mas ela é antiga, e que você precisa dar um passo novo. Uma boa parte do seu corpo está aqui, mas a minha mão ainda está ali. Eu ainda estou escrevendo da forma antiga, mas hoje eu estou falando uma coisa e fazendo outra. Então, eu preciso também resgatar a minha mão e colocá-la aqui de volta. Isso é, estar por inteiro numa nova etapa. Então, toda vez que você perceber uma energia diminuindo, o caminho se fechando, ou aquele caminho não é mais seu, já foi, não é mais, ou você está fazendo alguma coisa diferente que não está tendo o mesmo resultado. Mas observe sempre o movimento da energia. Eu estou fazendo correto? Sim, eu estou fazendo correto. Então, eu não preciso melhorar, eu já estou fazendo correto. Eu estou fazendo pouco? Não, ao contrário, estou fazendo mais. Então, esse caminho ele já está enfraquecendo. Você observa a abertura e o fechamento do seu caminho, da direção, quando você direciona a sua energia para lugares diferentes, onde o seu tal, seu caminho, antes estava por ali e você andava. E de repente o caminho veio para cá, mas você continua andando para lá. Resultado disso, você começa a ficar mais distante do seu caminho. Ué, mas não era por aqui? Não era para fazer a mesma coisa sempre? Não. 10 anos, 15 anos, 20 anos depois você tem que mudar. Tudo muda. Até o formato de uma montanha vai mudando devagarinho, mas muda o tamanho, o volume de água dentro de um rio, se está caudaloso, se está bem fraquinho, tudo muda. Até a pele de uma cobra muda. Então, tudo vai mudando. Então, você tem que mudar a sua energia. É você observar aonde está a minha energia. Antigamente, teve uma arte taoísta chamada Timanjá, que é um nome diferente, que em tradução seria aonde está a energia do momento. Aonde a energia de prosperidade, de crescimento, a energia de verdade, o meu caminho, o meu tal, aonde está? Então, essa arte é justamente buscar esse caminho. E muitas vezes as pessoas que não conhecem o Timanjá, às vezes perguntam para o oráculo, perguntam, por exemplo, para o I Ching, o que eu devo fazer? É favorável ir por ali? E se ele diz que é favorável, é porque o seu caminho está para lá, a sua energia está para lá. Se ele fala, não, é favorável, ali vai gerar infortúnio, sinal de que ali está esvaziando, sua energia está ficando mais fraca. Então você observa se a sua energia está alta ou se está baixa, é ali que está a direção. E muitas vezes a pessoa não percebe o desvio do caminho, ela continua fazendo a mesma coisa e começa a rezar: Deus, Deus me ajuda. Aquela pessoa está indo embora. Deus me ajuda. Aquela casa está indo embora. Aquela profissão está indo embora. Minha família está indo embora. Me ajuda. Sem perceber
a palavra-chave de Deus, que é a mutação, a transformação. Às vezes a pessoa quer que tudo mude ao redor para que ela continue sendo a mesma pessoa. Mas, ao contrário, deveria ser ela mudar e deixar de ser a mesma pessoa para poder viver, surfar, sentir, degustar, desfrutar do momento novo. Abandonar alguma coisa antiga para poder viver plenamente o momento novo. Porque se continuar na mesma versão, é aquela pessoa que está numa situação, falando e pensando de uma forma, e escrevendo, agindo de outra. E geralmente a energia enfraquece. Então, o pedido da energia é importante. O próximo é a nossa consciência. A nossa consciência representa quem nós desejamos ser. Eu sou uma pessoa e ajo de uma forma, mas daqui a alguns anos, quem eu quero ser? Como eu quero estar? Por que eu estou seguindo naquele caminho? Uma pessoa que entrou numa faculdade de medicina, quem ela quer se tornar? Ah, eu quero ser um excelente cirurgião. Então, com base no quem eu quero ser, ou quem eu quero me tornar, quem eu preciso ser hoje para me tornar aquele que eu desejo? Então, são dois quens. O primeiro quem é quem eu quero ser no futuro. Daqui a um ano, 10 anos, 50, tanto faz. Quem eu quero ser no futuro? E para que eu possa me tornar quem eu preciso ser, como eu preciso agir, o que eu devo fazer hoje para chegar até lá. Isso é consciência. E entre o quem eu preciso ser para quem eu preciso me tornar, esses são meus desejos. E a minha ação é o porquê que eu faço isso. Por que você estuda tanto? Porque eu quero me tornar um profissional em determinada área. Por que você está investindo tanto nesse relacionamento? Eu quero casar com essa pessoa. Por que isso ou por que aquilo? A direção, que é a ação, é entre quem você deseja, quem você precisa ser e quem você quer se tornar. Quando você perde o quem você quer se tornar e não sabe exatamente o que você espera para você, você não sabe quem você precisa ser. Então, muitas vezes a pessoa reza, Deus me ajuda, me dá uma tomada de consciência para saber quem eu sou. O que eu preciso fazer nessa vida, Deus? Para que eu vim aqui? Por que eu nasci? Qual é o meu legado? Qual é o meu propósito? Qual é um monte de coisa que está na moda pedir para Deus? Mas, na verdade, você poderia só pedir para Deus entender qual é a minha natureza, qual é o meu talento, para que eu sirvo. Entendendo o seu talento, você já vai encontrar o seu caminho, e talvez seu propósito e tudo aquilo que as pessoas hoje em dia pedem. Basta você, mais uma vez, harmonizar a sua frequência, equilibrar você, equilibrar a sua alma, a sua consciência. Quem você precisa ser hoje para se tornar quem você quer se tornar no futuro. E esse caminho, essa ação, é o porquê que eu faço o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu sou um meditador, quem eu quero me tornar? Um iluminado. Pronto, uma ambição espiritual que vale a pena sempre. Eu quero me tornar um iluminado. Extraordinário. E quem eu preciso ser hoje para me tornar aquele iluminado? Eu preciso ser uma pessoa dedicada que esteja dentro de uma tradição onde a técnica que eu aprendo, que eu pratico, seja a mesma técnica que outras pessoas se realizaram, se transformaram, se tornaram aquilo. E é garantido que aquele método, aquele sistema, aquela linhagem funciona. Basta o meu esforço. Então, quem eu preciso ser hoje? Alguém dentro de uma tradição e que seja esforçado. E qual é a ação que eu vou fazer? Praticar, 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 até me tornar. Então alguém pergunta, por que você medita todos os dias? Por que você reza todos os dias? Por que você lê um livro sagrado todos os dias? Por que você estuda os mestres? Essa é a ação. As pessoas não veem quem eu sou e quem eu quero me tornar. Às vezes eu tenho que explicar. Essa é a energia da consciência. Então, a gente observa na consciência quem e o porquê. E por último, qual é a comunhão que a gente precisa ou que a gente deseja? Um dos desejos que a gente tem é a comunhão.
uma comunhão com o sagrado, uma comunhão com Deus. Todos querem ver Deus, quer ver um anjo, quer ver um santo, quer ver uma divindade. Não quer ver espírito ruim nem demônio, mas quer ver Deus, quer ver um monte de coisa extraordinária. Para ver se Deus aparecesse, ele ia sair correndo igual fugiria do demônio, um fantasma. Ver um fantasma ou um ente querido, tanto faz, ele vai sair correndo igual. Porque no momento em que a pessoa tem a experiência, tem a comunhão, ela não aguenta. Por quê? Porque é um processo. Então, a pessoa precisa estar harmonizada. Eu primeiro eu preciso recitar meu mantra, ou fazer minha oração, minha prece, tanto faz, da sua linhagem, da sua tradição. Então, eu vou dar a versão taoísta. Eu vou recitar o meu mantra, eu vou fazer a minha prática, para que. Por quê? Porque eu estou confiante, essa é a palavra-chave, confiança, para que eu esteja confiante, eu estou confiante de que essa técnica, esse mantra, esse método vai me trazer resultado. Então, esse é o primeiro passo. Confiante nisso, eu começo a recitar o meu mantra. E começo a praticar. E aí vai recitando, 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 inúmeras vezes. Quanto tempo? Tanto faz, é o tempo do seu coração. Primeiro eu confiei naquela tradição, que o taoísmo falou para mim, que esse mantra vai me levar onde eu desejo. Então eu recito esse mantra, buscando direção, eu direciono minha energia, minha mente, minha alma em direção àquela comunhão. Ótimo. Depois, então, eu vou ter uma experiência. A experiência de hoje, a experiência de amanhã, de depois de amanhã, da semana passada, da semana que vem. Todo dia vai ter uma experiência. E essa experiência que é o legal, porque a soma da experiência, primeiro, a experiência é uma resposta de que eu estou indo, de que está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa mudando em mim. Eu comecei a sentir uma coisa diferente, eu comecei a ver coisa diferente, eu comecei a ter ideias diferentes, meu comportamento ficou diferente, eu começo a ter respostas. Então, a primeira coisa é confiança, confiança e respeito. Eu respeito a tradição, eu respeito a linhagem, eu respeito o meu mestre, eu confio naquela técnica e eu então coloco essa técnica em ação. E eu pratico como um investimento, sem saber qual é o resultado disso. Não espero o resultado na hora que eu estou praticando. Eu não estou lá recitando, recitando, mas quando eu abro o olho para ver se Deus apareceu ou qualquer outra coisa. Não, eu vou recitando, recitando, recitando. Não é naquele momento que a coisa acontece. Deus não vem te incomodar no momento que você está orando. Então, essa é a segunda energia, a ação. Depois, então, você vai ter uma experiência. A experiência é, puxa, hoje a recitação de mantra foi tão profunda que eu fiquei como se eu tivesse bebido alguma coisa alcoólica, que eu estou meio inebriado, assim. Essa energia é a energia que é o resultado, é a experiência que você teve. Nesse momento, eu aconselho que a pessoa entre em meditação. Ela se aprofunda mais, ela vai mais para dentro, ela encontra o epicentro da alma dela. Ela teve uma experiência. Essa experiência vai trazer para essa pessoa a resposta. A resposta é de que eu estou no caminho certo. E ela aumenta a confiança lá no início. Eu estou confiante de que isso aqui está me dando resultados. Então, essa naturalidade vai acontecendo. A pessoa pode rezar, ela pode pedir. Então, quando a gente vê Deus dessa forma, é o Deus da resposta. É aquele que você pergunta e aparece um banner, aparece uma pessoa falando, alguém cruza o seu caminho falando no telefone. Eu acho que você devia fazer isso, isso. Naquele momento, aquela frase, que pode ser para alguém, também foi para você. Então, a pessoa sente que essa energia está chegando. Pode ser que você não acredite, não é a frase do telefone, não é a frase da pessoa da rua, aonde você encontrar que faz conexão, faz sentido para a sua alma. Onde conectou e falou, essa é a resposta. Então você não precisa ficar perguntando, cadê minha resposta? Cadê minha resposta? Onde está minha resposta? Aqui, está aí dentro? Não, não procure resposta. Ela que procura você. Se você procura a resposta, talvez não seja a sua resposta. Então, continue caminhando com confiança e respeito, praticando sem parar e sentindo a experiência que vai se manifestar para você, não você que for. Então, só recapitulando, ao seu nível material, ao seu nível de relacionamento, ao seu nível de saúde, as suas emoções, o seu merecimento, seja material, espiritual, cultural, a sua energia. A energia, a vitalidade que você coloca ali para que a coisa aconteça, ou se a energia de lá está fechada.
a consciência que você toma de quem você deve ser, de quem você quer se tornar e o porquê que você vai fazer aquilo, qual a direção, qual é a ação que você vai tomar. E, por último, a comunhão que você deseja, com a técnica que você confia, com a prática que você tem no dia a dia, com a experiência que você adquire, com a resposta que você sente. Então, esse é o caminho que, pelo menos dentro do taoísmo, são 8 etapas ou 8 buscas de qualquer pessoa dentro do mundo que busca se relacionar com Deus. Então, é com isso que a gente começa a se conectar com Deus. Essa é a primeira etapa, a etapa de reconhecer as necessidades de cada pessoa, de cada um de nós. Na próxima etapa, que é a etapa em que a gente já entendeu. Então, vamos lá. A gente começa da seguinte forma. Se a gente já entendeu cada necessidade de cada pessoa, então, como é que a gente pode ver ou sentir Deus dessa maneira? A gente fala sobre quatro ações que estão de acordo com os nossos desejos. A primeira ação é a ação de descansar, onde a gente deve retirar um momento do dia para descansar o corpo de qualquer ação. Descansar o corpo, renovar suas energias, fazer com que a bateria fique carregada no nosso corpo. Então, descanso. Segundo, é a atividade, a ação. Qual é a ação que a gente precisa ter? Tem gente que só fica descansando na vida e não produz. Tem gente que só produz e não descansa. Os dois estão errados, os dois estão num caminho de infortúnio, porque o bom é o equilíbrio, sendo que, como a gente já aprendeu com o meu mestre, que é chamado mestre Ma Byung-Hun, ele falava com grandes descansos precisa ter grandes atividades. E depois de grandes atividades, é necessário um grande descanso. Essa é a chave, esse é o equilíbrio, pelo menos na visão deles, os mestres, para que a pessoa possa equilibrar. Só atividade, a pessoa envelhece rápido. Só descanso não tem a realização dos sonhos de uma alma. Então, a gente tem descanso, atividade. Terceiro, representa a nossa nutrição. A nutrição pode ser vista até pela alimentação, mas é também a nutrição que a gente está tendo de cada coisa, que a gente vai ver daqui a pouco. E depois, o quarto e último, com a nossa percepção. Percepção da coisa, a tomada de consciência. Então, por exemplo, como é que você está descansando o seu aspecto material, o seu corpo? Como é que você está descansando os seus relacionamentos? Será que o seu relacionamento ele está muito ativo? Precisa dar um tempo, um espaço? Será que eu estou me relacionando muito com o meu trabalho? Estou trabalhando sem descanso? Será que eu preciso descansar no meu trabalho? Será que eu preciso descansar uma pessoa da família que eu estou em cima? E será que eu tenho que descansar um pouco um amigo e cansar outro? Isso é equilibrar para que eu não fique muito próximo, over, em cima daquela pessoa e que eu possa manter um relacionamento no qual a pessoa olha para mim e fala, não, de novo não, vai ficar horas conversando comigo, não para de falar. Para que isso não aconteça, eu estou descansando os meus amigos, estou descansando os meus familiares, estou descansando o lado profissional. Como é que está o meu descanso? Como é que eu estou descansando a minha saúde, recobrando o meu corpo, a minha vitalidade? Como é que eu estou descansando para restaurar o meu tempo de vida? Como é que eu estou descansando as minhas emoções? Será que eu não dou descanso para a raiva? Estou sempre raivoso? Será que eu estou sempre magoado? Não consigo descansar, não me desconectar dele? Será que o medo não me dá descanso? Eu não descanso do medo? O que eu preciso fazer para equilibrar? Como é que eu estou descansando as coisas que aparecem para mim? Se eu leio um livro, eu preciso absorver aquilo do livro. Se eu leio o livro e não absorvo o ensinamento, já parto para outro livro, eu fico cheio de coisas, mas vazio por dentro. É como uma pessoa que entra nas redes sociais, vê um vídeo, ri, faz assim, levanta, vê outro vídeo, ri, e assim vai, vai, vai. O que no final de uma hora ele perdeu o tempo de vida ali? O que ele de verdade absorveu? E quando você assiste uma aula, às vezes de uma hora ou de 10 minutos,
aquilo pode acrescentar mais do que você passar uma hora, talvez nas redes sociais, vendo várias coisas vazias. Então, se você tiver que encher a sua alma, a sua energia, descansar a sua alma, seja de coisas plenas. Então, como é que você descansa a sua saúde? Como é que você descansa as suas emoções? Como é que você descansa o seu merecimento? Da mesma maneira, como é que você descansa a sua energia? Mais fácil. Como é que você descansa e recobra a sua vitalidade? Como é que você descansa a sua consciência? Você tem descansado a sua consciência ou você não para de pensar? Ou você não consegue fazer com que aquilo que você deseja não saia da sua cabeça? Dê um tempo daquilo. Descanse da missão. Vai viver um pouco, vai desfrutar um pouco. Descanse a missão, descanse aquele objetivo, aquela meta, aquele sonho. Descanse. Ele é bom. Não esqueça, não abandone, mas não seja intenso. Esse é o equilíbrio do yin e do yang. Como é que você descansa a comunhão com Deus? A pessoa que só fala em Deus. Imagine, você encontra alguém super religioso, só fala Deus, 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 graças a Deus, que Deus queira, que Deus te abençoe. É muito Deus ali. Talvez a pessoa tenha algum ponto vazio dentro dela, no qual ela está enchendo de Deus para suprir uma necessidade dela. Então, às vezes, a comunhão com o sagrado, ela também precisa ter um descanso, vai um pouquinho para o profano, assiste uma série na televisão e para que essa energia possa ser equilibrada. Então você vê um filme, você conversa, você fala bobagem, você ri de piada e depois você volta para Deus. Porque Deus está na piada, Deus está na alegria, Deus está no filme, está na ilusão, está no sonho. Deus está numa conversa informal, porque tudo ali é alma. Então você vai buscar várias versões de Deus e não só aquela. Então, esse é o descanso. Como é que você entra em ação? A forma como você age no seu nível material, como é que você age nos seus relacionamentos, como é que você age com a sua saúde. Como você está agindo com a sua saúde? Você está cuidando dela, ou está deixando ela de lado, está guardando ela lá no porão. Daqui a pouco ela vai bater a porta do porão, querendo sair. Então, como é que você está tendo as atividades das suas emoções? Estão intensas? Não estão? Descanso, atividade. Nutrição. Como é que você está nutrindo a sua consciência? Está lendo bons livros? Está ouvindo boas palavras? Está tendo boas conversas? Está tendo bons amigos? Como é que você está nutrindo a sua consciência? Como é que você está nutrindo a comunhão com Deus? Você tem meditado? Tem rezado? Tem feito o quê dentro da sua história? Como é que você está tendo? Como é que você está nutrindo o seu tempo de vida? Está tirando um tempo para você? Ou está se dedicando apenas aos familiares, apenas ao trabalho? Será que está valendo a pena? Como é que você está nutrindo não só os seus relacionamentos, a estrutura da sua saúde? Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Então, a forma como você nutre. Como é que você está nutrindo os seus merecimentos? Está aproveitando a boa fortuna? Você está aproveitando aquilo que vem para você? Isso é nutrição. Então, descanso, atividade, nutrição, percepção, tomada de consciência. Observar como é que está o meu corpo. Hoje, meu corpo não está pedindo para eu ir para a direção do doce, para a direção das guloseimas. Ah, mas mesmo assim eu vou. Escute um pouco o corpo. O que ele está dizendo para você? O que ele está falando para você? Tenha a percepção do seu corpo. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo descanso? Ele está pedindo ação? Ele está pedindo conselho? Como é que está o seu corpo? Ele está cansado? Ele está dolorido? Ele está doendo aonde? Aquela dor é como se fosse um extra do desequilíbrio, o desequilíbrio já materializando. É alguma coisa desequilibrada. O que está gerando isso? O que está gerando essa dor ou essa? Então, que você tenha a percepção do seu corpo. Como é que está a percepção dos seus relacionamentos? Está falando demais? Está sendo sincero demais com determinada pessoa? Está dando atenção ou está abandonando aquela pessoa? Como é que você está administrando? Qual é a percepção que você tem do seu relacionamento ou relacionamentos? Qual é a sua percepção dos seus merecimentos? Eu sinto que aquele caminho está fechando, mas esse aqui está abrindo. Eu sinto que aqui está próspero, ali não. De que maneira você está percebendo
o seu grupo de pessoas, a sua equipe, a sua família? Como é que você está percebendo a sua energia vital? Ela está escoando? Está sentindo um envelhecimento precoce, ou no tempo certo? Você está sentindo um envelhecimento súbito, uma perda de energia? Então, de que maneira você vai administrando? Ao perceber, é que você começa a buscar o equilíbrio, a necessidade das coisas. Quem eu sou nesse momento para saber exatamente o que eu preciso fazer para me tornar alguém melhor. Alguém, pelo menos, em equilíbrio. Porque hoje eu me percebo em desequilíbrio. Então, eu preciso observar a minha percepção, eu preciso descansar, eu preciso agir, eu preciso me nutrir. Não apenas a nutrição não é só alimentação. E dessa maneira você equilibra. Como é que eu consigo equilibrar todos eles? Como é que eu consigo equilibrar todas as 8 áreas que a gente encontra na nossa alma, no nosso Deus interior e no Deus de fora, no imperador de Jade, no rei de Jade? Geralmente, no nível material, é você observar no lado luminoso o que eu tenho, o que eu tenho de material. Qual é a casa que eu tenho? Poxa, que bom que eu tenho essa casa. Ah, mas é de aluguel. Que bom que eu consigo pagar aluguel. Ah, mas é de favor. Que bom que eu tenho alguém que possa me oferecer esse recurso. O que eu tenho? Ah, e o meu trabalho? O que eu tenho no meu trabalho? Ah, mas o meu trabalho é chato. Que bom que eu tenho um trabalho. Ah, eu não tenho trabalho. Que bom que você pode ter tempo para se preparar para a sua próxima profissão. Então, eu não sei qual é a minha profissão. Calma, já é outra forma, já é outra área. Mas o que você tem? Quais são os recursos que você tem para chegar nessa outra área, para começar a se preparar, a se tornar? O que eu tenho de material? No nível de relacionamento, excelente. Quais são os recursos que apareceram para mim? As pessoas que me cercam, que excelente, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, eu tenho essa equipe toda aqui atrás que está me ajudando a fazer essa gravação, essa aula. Então, de que maneira você está fazendo isso? Então, é reconhecer, o reconhecimento dos seus recursos. Isso é o seu relacionamento, a maneira como você se relaciona com os seus recursos, é o seu lado luminoso. Na sua saúde, puxa, meu joelho dói, minha cabeça dói, meu pescoço está duro. Que bom que você está vivo. Tem muita gente que gostaria de estar vivo e não está. Que bom que você não está apenas vivo, está vivendo. É o tempo de vida e o tempo de viver. Então, o tempo de viver é o mais importante. Não importa se fulano viveu 100 anos, mas ele ficou de cama os últimos 10 anos, os últimos 20 anos. Então, ele viveu por 80 e durou até 100. Os últimos 20 ele só durou, ele não viveu. O tempo de viver é perceber o seu tempo de viver agora. Então, que bom que você está vivo e consciente. Que bom que o seu corpo está aí consciente. Então, talvez esteja limitado, mas está mexendo. Talvez não esteja mexendo, mas você está consciente. Que bom que você consegue viver. Isso é você equilibrar a energia da saúde. Então, quando você faz o seu mantra, a sua oração, é para que você possa perceber o quanto que você tem no seu nível material. Quais são os recursos que existem para você, que você desfruta no seu relacionamento. O quanto que você está vivo dentro da sua saúde. E quando você faz um mantra em relação às suas emoções, é você perceber que todas as emoções surgiram de uma experiência. Então, que fantástico, que extraordinário. Eu tive até agora várias experiências. Quais foram as experiências que você teve? Ah, foram experiências ruins, mas foram as suas. Então, de que maneira você conseguiu amadurecer com cada experiência ruim? Não apenas as boas, mas com cada experiência ruim. Não importa o sorriso de um neto ou de um filho. Quantas vezes você teve que trocar a fralda dele? Isso é a sua experiência também. O merecimento de você poder ter trocado a fralda dele e não apenas visto o sorriso. Ah, hoje ele nem fala comigo, mas já falou. E de que maneira você pode resgatar aquela pessoa? Então, qual é a experiência que você tem em relação às emoções? Não deixe as emoções negativas quebrarem
negativarem a sua experiência sua. Dentro do seu merecimento, o que você faz dentro do seu merecimento? Então, você recita o mantra e você percebe, eu faço, por exemplo, eu sou um sacerdote, eu faço coisas de sacerdote. E eu sinto que eu estou vivendo o meu sonho. E o seu? Qual é o sonho que você tem que viver? Ou qual é o sonho que você está vivendo? Ou deixando de viver? O que você faz? Esse é o seu merecimento. O que eu faço com o que eu tenho? Ah, mas eu preciso de um espaço físico para eu fazer. Vai fazendo até o espaço físico aparecer. Ah, é você fazer o seu melhor até você conseguir uma coisa melhor para fazer. É você ter resultado. Vá fazendo com o que você tem. Não importa se o lugar que você vive está caindo aos pedaços. É lá que você vive e é lá que você tem o recurso que você tem para começar, ou recomeçar, ou reiniciar, ou continuar caminhando. Então, o mais importante é que você possa viver isso, essa energia. Isso é o seu merecimento, é o que você faz. Quando você recita mantras, por exemplo, para melhorar a sua energia, quais são os meus limites? Quais são os limites que eu tenho que me desgastam? É perceber, esse caminho não é o meu caminho. Não é o meu caminho porque ele me desgasta. Aquele é o meu caminho. Ele me desgasta, eu tenho retorno. Esse aqui é o meu caminho também, porque o caminho nele que não me desgasta. Esse aqui é o meu caminho, que é um xodó. Adoro esse caminho. Esse aqui eu faço e eu pagaria para fazer. Eu fico feliz só de fazer. Eu acordo mais cedo para fazer. Então, esse aqui é o meu caminho xodó. Adoro ele. Às vezes não tem retorno algum, mas eu adoro ele. Então, você vai ter caminhos compatíveis a você e outros que te desgastam. Não, esse aqui já foi, não é mais. Esse aqui já deu. Esse aqui não é. Esse aqui já foi. Então, assim como esse é o meu, esse aqui também é. Esse aqui eu amo, esse aqui eu adoro, esse aqui eu faço de graça, esse aqui eu cobro um pouquinho. Agora, qual é a energia que você faz? Qual é a energia que você tem? Esses são os seus limites. É o trabalho da energia. Então, você recita o seu mantra, você reza, você faz, para que você tenha esse resultado, que você sinta esse resultado e possa equilibrar, harmonizar, mudar a frequência da sua própria energia. No nível de consciência, quando você recita o seu mantra, é para você despertar mais lucidez, mais consciência, mais clareza do caminho que você tem. Você enxerga o seu caminho, o seu tal, com mais pixel, com mais alegria, em HD, e que você possa sentir aquele caminho e falar, eu tenho certeza que esse é o meu caminho. Por quê? Porque eu estou inteiro, eu estou 100% nele. Para isso, você precisa estar lúcido. Seu nível de lucidez, de clareza, de percepção, ele precisa estar muito forte. E, por último, como é que você, ao recitar o seu mantra, fazer a sua prática, como é que você equilibra a sua comunhão? Porque quanto mais você comunga, quanto mais você se une, mais fé você tem. Então, se você tem fé naquele caminho extraordinário, aquele caminho é o seu. Aquele caminho é o caminho que faz com que você tenha a sua força, a sua energia, a sua direção. A comunhão que você teve até agora é a sua. Então, esse que é o extraordinário dentro do seu caminho, da sua história. Com isso, você tem o seu descanso, você tem a sua atividade, você tem a sua nutrição e, por último, a sua percepção. Quando você junta todos eles, uma única prática, aqueles caminhos que a gente viu, de todos eles, material, relacionamento, saúde, emoção, merecimento, energia, consciência, comunhão, eles passam a ver tudo que você tem. Quais são os recursos que você tem, a percepção de que você está vivo, vivendo, experiência de viver, a experiência de cada emoção que você tem, de cada coisa que te aconteceu, o que você faz de verdade com aquilo que aparece para você, os seus limites, de perceber até onde você pode ir, a sua lucidez e a sua fé. Quando você junta todos eles, isso faz com que a energia se harmonize. E por isso, com base nas pessoas que praticaram e uniram tudo numa única frequência. Não precisa ter uma frequência material, uma frequência de saúde, uma frequência de relacionamento. Não. Quando você junta tudo, todos os ingredientes, os 8 ingredientes, numa única energia, numa única frequência,
a força do sagrado, a força de Deus interno se manifesta para você e você começa a ver tudo como Deus. E aí vem os conselhos principais para que você possa continuar vendo tudo como Deus. O primeiro é a disciplina. Então, discipline a sua vida. Discipline a sua vida para que você continue praticando. Para que não deixa a energia cair, a potência diminuir, a força, o caminho se desviar. A disciplina. Disciplina mantém constância. Então, mantenha a disciplina, ou discipline a sua vida. Siga os ensinamentos dos mestres através de leitura ou literatura, através de vídeos, através de aulas, através de qualquer coisa que venha para você, qualquer recurso que venha, para que você possa seguir os ensinamentos do mestre. Então, discipline a sua vida. Segundo, siga os ensinamentos do mestre ou dos mestres. Sinta a presença de Deus dentro da sua vida. Dentro da sua vida você sente que você não está sozinho. E quando você entrar num lugar no qual você está indo para uma reunião, para um encontro que às vezes traz insegurança, na porta de entrada você sente, eu estou com Deus, Deus está aqui. Talvez você encontre até seus antepassados, seu pai, sua mãe, seus pais, seus avós, sinta a sua linhagem e fez com que você estivesse vivo hoje. E atrás deles está Deus. Então, eu estou com Deus, tô com toda a minha energia aqui, estou com todos os meus ancestrais, toda a minha ancestralidade, não apenas os antepassados, toda a minha ancestralidade do meu corpo, da minha genética, da minha alma, da minha configuração aqui comigo. E aí você não entra sozinho, você não entra abandonado, você não entra carente nem desarmado. Você tem todas as armas da sua consciência. Então, sinta a presença de Deus na sua vida. Ao recitar, que você integre os ensinamentos de todos os mestres, de toda a tradição na sua vida. Para que, a partir de agora, a sua vida tenha vários ensinamentos. Ah, não, eu sou católico, eu só sigo os ensinamentos católicos. Não, eu sou budista, eu sou taoísta, eu sou confucionista, eu sou da Umbanda. Está chegando para você. Então, integre os ensinamentos. Desde o momento do mundo, da nossa geração, da nossa época, 100 anos atrás era tudo separado, e hoje está tudo integrado, tudo conectado, é um mundo só, é global. Então, torne a sua espiritualidade globalizada. Então, integre os ensinamentos de todos os mestres dentro da sua vida e que você possa também, mais um conselho, sirva a uma causa espiritual. Tudo bem que você fez uma grande mistura de todas as tradições, mas qual é a sua causa? O que você veio fazer? Você veio rezar? Você veio meditar? Você veio ajudar o outro? Então, é o que? A doação ao seu semelhante? É uma devoção ao que é sagrado? É uma transformação de si próprio? Ou mais de uma, ou todas as três? Mas qual é a causa? Então, que você, a partir de agora, pense: como é que eu posso servir? Sirva a uma causa espiritual. Seja, seja uma boa pessoa dentro do seu caminho e que você haja com gentileza. Ah, eu não sei como agir. Haja com gentileza. A pessoa te ofendeu e você sorriu. Haja com gentileza, não retruque, não revide. A energia daquela pessoa é só dela. Não aceite, é dela. Então, ela que vai viver com os problemas dela. Ninguém consegue chutar o vento, cortar o fogo, socar a água. Ninguém consegue atingir nada. Você não consegue partir o vento. Da mesma forma, seja como todos esses elementos. Aquilo vem e não consegue partir você, quebrar sua tranquilidade, fatiar sua paz, mexer ou atacar e socar o seu ego, a sua vaidade. Haja, haja com gentileza, para que você possa perceber que está dando certo. E respeite. Por último, respeite todos os caminhos, até aqueles que não fazem parte do seu, porque é o caminho do outro, é o caminho do outro, e é extremamente necessário e importante para ele. Então, com isso, você mexe com tudo,
para que você discipline a sua vida, para que você siga os ensinamentos de médico, para que você sinta a presença de Deus na sua história, na sua vida, para que você integre todos os ensinamentos daquilo que aparecer para você, para que você sirva por uma causa espiritual, para que você seja uma boa pessoa, para que você haja sempre com gentileza e que você respeite todas as religiões, todas as tradições, todos os caminhos. Com isso, você pode equilibrar e criar uma frequência. Isso é o resultado da sua ação. Então, primeiro, você aprende uma técnica, você pratica a técnica, e como que você se comporta depois? Qual é o resultado disso? É isso que eu falei. São esses 8 conselhos que são resultados da ação que você teve. Resultado da ação é como um karma. Nesse caso, é o resultado da ação favorável, luminoso, porque não tem karma bom ou ruim, tem só karma. É só consequência. Você sorrir para uma pessoa, é natural que ela sorria para você. Você rosnar com a pessoa e ofendê-la, é natural que ela ofenda você, é resultado da ação. Então, vamos sorrir, distribuir sorrisos, distribuir gentileza, para que a gente possa plantar coisas boas. Alguns por medo da lei do retorno, mas que você plante coisas boas para que você possa colher coisas boas. Então, plantio e colheita, essa energia, são esses 8 conceitos que a gente deixa para você agora. E assim, a gente vai começar uma prática. E essa prática extremamente simples, favorável, é uma maneira de você equilibrar, que é o auge do nosso encontro de hoje, que é a prática do Imperador de Jade. Eu vou pedir para que vocês mudem a câmera aqui para colocar no papel. Pode ser? Ok? Pegou? Tá certo? Muito bem. Só pegar isso aqui. Para quem não conhece esse instrumento, se chama Yantin. Ele é um instrumento usado durante toda a cerimônia ritual. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui no chat para a gente ir tirando dúvidas durante a nossa prática. Antes de começar, queria deixar uma informação importante. Por que muitas vezes uma pessoa ouve imperador de Jade e algumas vezes rei de Jade? Dentro da antiga China, a China de muitos séculos, ainda administrada por imperadores, você tinha uma estrutura. Quem cuidava do país era o imperador. E a China era dividida por regiões, por feudos. E esses feudos eram administrados por um rei, como se fosse um governador. Então, esses reis cuidavam daquele pedaço de terra, enquanto que todos eles ficavam abaixo do imperador. Então, você tinha o imperador, abaixo os reis, que governavam cada pedaço de terra. Por isso, com essa visão, com essa estrutura, já que era a referência da época, muitos taoístas assumiram alguns termos como imperador, duque, oficial, ministro e também rei. Esse rei corresponde a uma parte, uma região. Se você pegar essa estrutura e transportar para os dias de hoje, você vai entender da seguinte maneira: o imperador do mundo corresponde a Deus, por isso ele é o imperador de Jade. Ele governa todas as regiões, governa toda a força de criação, toda a força criativa. Enquanto que uma pessoa, uma alma, ela é mais restrita, mais limitada ao seu ambiente físico, isso é, ao seu corpo. Ela é limitada aos seus relacionamentos. Então, aquelas pessoas que aparecem para você, ela é limitada aos seus aprendizados. Então, o ambiente, que é o seu corpo, os seus ensinamentos e os recursos que aparecem do mundo. O que você faz com isso? Depende da sua consciência. Por isso, a sua consciência é o rei. Então, você tem o imperador de Jade, que cuida do universo. Enquanto que a sua história, o seu pequeno recipiente espiritual, quem cuida é o seu estado genuíno, mais puro, a sua parte luminosa da alma, é que nós chamamos de rei de Jade.
Rei, assim como o imperador, é aquele que governa, sendo que o imperador governa tudo e você, como rei, administra toda a sua história. Essa energia é a energia que a gente trabalha, por isso os termos imperador de Jade e rei de Jade. Essa é a diferença de um para o outro. Então é importante que você compreenda melhor as histórias que vão aparecendo ao longo do nosso treinamento. Agora a gente vai fazer uma parte prática. Então eu vou ensinar para você. Se você já assistiu todo o conteúdo que foi deixado até aqui, você já aprendeu a prática do rei de Jade, ou do imperador de Jade, já começou a praticar, provavelmente já entendeu o mantra, já decorou o mantra, você já baixou o seu áudio e com isso você consegue ter o recurso necessário para praticar. Se você ainda não fez, vale a pena você voltar lá e assistir todas as aulas. Agora a gente vai colocar em prática. E como é que a gente pratica? Existe uma forma bem simples. Para isso a gente precisa ter, por exemplo, uma vela, um incenso. Eu vou deixar esse incenso já aceso para que a gente possa trazer a energia. Pronto. Você deixa o seu ambiente. Esse aqui é o seu ambiente de prática. Você pode selecionar na sua casa onde você quiser. Você só precisa de uma vela, de um incenso. Ah, mas eu não tenho vela, só tenho incenso, não tem problema. Ah, eu só tenho a vela, não tenho incenso, não tem problema. É aquilo que você sente como a sua energia. O importante é a sua conexão. Se você sente que para estar conectado, você precisa ter a vela, o incenso, talvez um copo d'água, não importa. É a sua energia, a sua conexão. Então vamos lá. Eu deixei aqui também um pequeno recipiente para que seja queimado depois. Por quê? Você vai pegar qualquer tipo de caneta ou lápis. Eu deixei aqui algumas opções. Você pode, por exemplo, pegar uma caneta tinteiro. E a tinta é importante porque ela junta a sua consciência, a sua atenção na hora que você estiver escrevendo o nome de cada pessoa que vai receber o benefício. Você pode ter também uma caneta comum, e aí tanto faz, com uma lapiseira. E você pode escrever até com a lápis. Não precisa apagar depois. O mais importante é que você se conecte. Então, eu prefiro lápis, uma lapiseira, eu prefiro uma caneta tinteiro. Tanto faz. É igual. Contanto que você, eu vou usar, por exemplo, para ficar bem simples, uma lapiseira. Eu vou colocar o nome dos meus familiares. Eu não preciso colocar o nome de cada pessoa, a não ser que eu vá direcionar exclusivamente para uma pessoa. Imagine que essa pessoa está doente e ela precisa de assistência. Caso não seja necessário, você pode colocar o sobrenome da sua família. Então, se você, por exemplo, tiver um sobrenome do pai, um sobrenome da mãe, você coloca família X, família Y, de acordo com o seu sobrenome. Entendendo isso, você coloca o seu nome e depois coloca o nome da sua família e depois, então, faz a sua prática. A sua prática vai ser dividida em 3 etapas, daqui a pouco eu vou explicar. Caso você deseje fazer para alguém, você pode colocar o nome daquela pessoa exclusiva e, se puder, coloque mais detalhes. Por exemplo, o endereço. Onde essa pessoa está? Em qual cidade? Em qual hospital? Em qual local? Quanto mais você tiver, quanto mais detalhe existir aqui, não é que precise, o remetente não vai ser encontrado. É que a energia que você está usando fica mais detalhado, porque quando você escreve o nome da pessoa, a imagem mental dela aparece para você. Quando você escreve aonde ela está, você visualiza, mesmo que por alguns segundos, aquele ambiente. Se você tiver um detalhe maior, o ano, o mês, o dia, que é o aniversário da pessoa, quando ela nasceu, excelente. Você coloca uma conexão mais forte para ela.
E talvez você não conheça essa pessoa, então você precisa desses detalhes mais importantes, mais direcionados. Depois que você escreveu uma folha comum, você então começa a sua prática. Um outro detalhe, se você for fazer, já sabendo a doença de uma pessoa, você pode pegar uma caneta maior, uma caneta pilô, e desenhar a silhueta de uma pessoa. Eu vou colocar aqui bem simples, eu vou mostrar dessa forma. Ah, mas amigo, eu não sei desenhar. Tudo bem, desenhe do seu jeito, mas desenhe. E sabendo isso, vamos supor que a pessoa tenha um problema, vamos lá, uma dor de cabeça crônica. Você pode pegar qualquer pedra, aquela que você escolher, e colocar na cabeça, ou acima, ou você coloca na cabeça, ou acima da cabeça, para que aquela conexão, toda vez que você olhar na prática, você direciona, porque é o diferente dentro do comum. Então, o comum é o desenho, o diferente é uma pedra. E vamos supor que ela tenha mais de um problema. Então, pego outra pedra e com isso coloco, vamos supor, no ombro dessa pessoa, desse desenho. Sendo que abaixo daquele desenho está o nome daquela pessoa, com o local e a data de nascimento dela. E assim você pode direcionar exclusivo para aquela pessoa. E assim você magnetiza esses locais. E quando você fizer, igual uma pessoa que faz reiki, jorei, você impõe as suas mãos, não toca, simplesmente mantém a sua mão em concha, como se fosse um pouco de água, como se segurasse um pouco de água, e você coloca ali e mantém. Se você não tiver nenhuma folha, você pode simplesmente fazer para a pessoa à distância. Mas o mais importante não é o desenho, não é o endereço nem o nome da pessoa, é a sua intenção. A sua intenção é que faz com que você se conecte melhor. Por exemplo, você primeiro precisa, a primeira etapa da sua prática, fazer uma prática para você, para que você esteja bem conectado, para que você tenha uma conexão sincera, profunda. E para isso é necessário que você pratique por alguns minutos. Então, antes de eu fazer para alguém, eu vou fazer para mim. Se não tiver ninguém para fazer, excelente, eu faço só para mim. Uso até aquele tempo só para mim. Não é egoísmo, é carregar a bateria, é fortalecer o caminho. Então, o que eu faço? Eu permaneço sentado, meu conselho é que você permaneça sentado agora, mantenha a sua coluna reta, coloque os seus olhos para baixo, de forma que o seu lado tranquilo da mente, da alma, fique conectado a um único ponto. Você seleciona um ponto no chão, na sua frente, ou na mesa, onde você estiver. Então você mantém ali. Algumas pessoas, por exemplo, pegam a vela e colocam aqui. E ali fica olhando a vela, a chama da vela. E com isso a concentração fica maior. Por isso a vela. Algumas pessoas que não têm a vela colocam incenso. E fica olhando a pontinha do incenso e a fumaça do incenso saindo. Você não precisa acompanhar o desenho que a fumaça do incenso faz. Você vê apenas a origem da fumaça. E, nesse caso, é a parte que fica incandescente do incenso. Você permanece com a atenção ali e começa a sua prática. O que você vai fazer? Vamos supor, vou colocar como exemplo aqui a nossa vela. Você pode fazer da forma que você quiser. Se você não tiver vela ou incenso, o chão na sua frente. Você mantém a sua atenção, a sua coluna reta, e você volta a sua atenção para a respiração, para a sua respiração. Você vai sentindo, como uma pessoa que medita, você vai sentindo o ar entrando e saindo naturalmente. Eu convido você a praticar junto, pelo menos até onde você domina, até onde você conhece. E respirar você consegue, você já conhece.
Respire com tranquilidade. Se possível, respire sempre pelo nariz. Se não puder, inspire pelo nariz e solte pela boca. Relaxe. Volte a atenção para a sua respiração e toda a sua atenção na chama da vela ou no chão na sua frente ou na ponta do incenso. Quanto maior for o seu relaxamento, você vai perceber que você pisca menos, porque os seus olhos ficam hidratados e a tranquilidade aparece. Os olhos umedecidos, lubrificados, é uma expressão da sua tranquilidade. Para aqueles que conhecem e já dominam o mantra, você inspira profundamente e inicia a sua recitação. No início, devagar, e depois vai acelerando. Wan Tian Di Zu Hao Tian Yi Huang Shang Di Wan Tian Di Zu Hao Tian Yi Huang Shang Di Wan Tian Di Zu Hao Tian Yi Huang Shang Di Wan Tian Di Zu Hao Tian Yi Huang Shang Di Wan Tian Di Zu Hao Tian Yi Huang Shang Di Wan Tian Di Zu Hao Tian Yi Huang Shang Di Wan Tian Di Zu Hao Tian Yi Huang Shang Di Wan Tian Di Zu Hao Tian Yi Huang Shang Di Wan Tian Di Zu Hao Tian Yi Huang Shang Di. Sem perder a posição no chão, na sua frente, ou da vela, ou do incenso. Feche os seus olhos e recite novamente o mantra. Tenha os seus olhos fechados. Se você já conhece a imagem do Imperador de Jade, você pode visualizar essa imagem
Vou visualizar a imagem que você reconhece na força do sagrado. Mentalmente, você refletindo. Deus, eu estou dentro da vida, dentro do mundo. E dentro da vida eu tive vários nascimentos. Eu nasci a primeira vez através da minha mãe. E fui nascendo e renascendo inúmeras vezes. Cada fase, cada momento, cada aprendizado. Eu nasci para cada pessoa, para cada parente que me segurou quando era pequeno, que cuidou de mim, que trocou a minha roupa, que me deu banho, que me ajudou no meu crescimento, na minha formação. Hoje eu reconheço Deus, e cada pessoa foi um modelo, foi um exemplo. Alguns mais luminosos, outros mais obscuros, mas todos foram modelos, no qual hoje eu reconheço o meu aprendizado e tenho uma fração da vida dessa pessoa dentro de mim. Cada pessoa que eu lembro, me vem uma imagem, uma frase, um local, um comportamento. E hoje eu percebo que esse é o meu ensinamento. O ensinamento que essa pessoa deixou para mim. E cumpriu a sua obra. Manteve guardado dentro do meu coração. Em cada aprendizado, em cada ambiente que eu vivi, me trouxe a cada um valor. Os meus valores foram sendo construídos, forjados, até chegar um momento em que os meus próprios valores, os valores da minha alma, começaram a aparecer. E mesclando os meus valores com os valores que eu adotei de cada pessoa, eu construí a minha identidade. E eu nasci nessa nova identidade. E a cada ambiente que eu encontro, a cada pessoa com quem eu aprendo, a cada ensinamento que me vem, meus valores se transformam, minha identidade renasce, a maneira como eu me posiciono na vida, a maneira como eu reajo a cada pessoa, depende exclusivamente da tranquilidade, da quietude, da transparência da minha alma. E hoje eu percebo que eu sou uma alma que está dentro de um corpo, tendo várias experiências por um tempo, o tempo desse corpo. Que a minha alma possa aprender, Deus, para que eu possa me transformar, e que eu possa ser um recurso cada vez melhor para todas as pessoas, para todas as almas que apareceram no caminho. E talvez eu não entenda por que essa pessoa apareceu na minha história. Mas eu entendo que se ela apareceu, é porque ela tem um motivo. Seja para aprender comigo,
seja para me ensinar, seja para me instigar a ser uma pessoa melhor, seja para refinar alguma coisa que eu tenho e não uso. Seja como for, a partir de agora, eu vou clarear a minha mente, eu vou iluminar a minha consciência, para que eu possa compreender cada pessoa como um recurso. E que não importa o ambiente, não importa a pessoa, não importa sequer os valores que eu adquiri ou que eu despertei de mim. A minha alma, nômade, continua peregrinando e renascendo inúmeras vezes numa única vida. Renascendo na escola, renascendo em cada casa que eu frequentei, renascendo em cada relacionamento, renascendo em cada profissão, renascendo em cada pessoa que eu encontro. Me transformo e agora eu faço um voto para que eu também possa transformar todas as pessoas que passarem por mim. Que a partir de agora, força de Jade, força de Deus, possa estar conectado a cada respiração, a cada ensinamento. Por isso eu peço, Deus, para que você não me esqueça, para que a força de Jade, força do destino, possa manter o meu caminho, o meu tal mais consciente. E que com isso eu possa estar crescendo, evoluindo todos os dias, a cada respiração. E nessa grande escola eu possa renascer várias vezes. Eu possa crescer, me adaptar. E que eu possa refinar a minha alma todos os dias, para compreender, enfim, a minha utilidade dentro do mundo. E ao compreender, Deus, que você me coloque no lugar certo, para que eu possa utilizar esse recurso, o recurso do meu tempo de vida. Volte atenção para a sua respiração e vai abrindo os seus olhos. Essa é a forma como a gente se harmoniza. E se você puder praticar todos os dias, com essa oração, em português ou na sua língua, para que você possa tomar consciência e estar consciente todos os dias, para que a sua força possa estar ativada. E é com esse estado de tranquilidade que então a gente pode ajudar o outro. Ajudar através do nome ou da imagem, colocando ou não um desenho, algumas pedras, ou simplesmente mantendo uma folha em branco, escrevendo o nome dos seus familiares, dos seus antepassados, o sobrenome de cada parte da sua família que construiu, que nasceram, viveram e permitiram que você estivesse aqui hoje. E melhor ainda, se você puder fazer isso para outras pessoas, será extraordinário. Você precisar fazer isso dentro da sua casa. Se você precisar utilizar o recurso da prática do Redijade para a sua casa, para harmonizar a sua casa. Que você seja uma usina que produz essa energia. E que você possa, então, utilizar, energizar, magnetizar a sua casa. Magnetizar cada parte, cada cômodo,
cada móvel, cada quina, cada parede, o seu teto, o seu chão. Mentalmente percorrendo sua alma, percorre mentalmente por toda a sua casa. E que você possa, ao percorrer mentalmente, estar conectado ao aroma de incenso. Incenso que está em harmonia com você, que não é desagradável, mas, ao contrário, lhe permite uma conexão mais profunda. E você pode criar o seu ambiente para a sua prática. Mas o mais importante é que você pratique todos os dias, para que essa energia possa se desenvolver. Como uma pessoa que vai fazer uma ginástica e vai desenvolvendo o seu corpo. Vai desenvolvendo também a sua alma, vai desenvolvendo e forjando, formatando a sua energia. Que a energia que vem da sua alma tenha uma direção. E que a prática do Imperador de Jade possa contribuir, possa ajudar a partir de agora. Você pode assistir várias vezes essa parte e eu vou deixar anotado para vocês aqui embaixo a sua prática, essa oração em português, para que você possa recitá-la várias vezes. Utilize a recitação do mantra, o Antendidos ou Alteim, o Axandi, inúmeras vezes, para que seja uma energia única, que o seu corpo vibre e que você possa estar com uma única energia. E com uma única energia conectada numa única alma, que é a sua, você possa, então, colocar uma única intenção, uma intenção correta, sincera, profunda, através de uma oração. Você não precisa ler, basta você entender essa prática e, naturalmente, fazê-la em português. Mas para que ela tenha força, ela precisa que tenha um motor. Essa força vem da recitação do mantra. Originalmente, você pode recitar apenas o mantra, inúmeras vezes. Esse mantra ele é passado para todos os taoístas. Você pode falar, poxa, Milton, mas eu não sou taoísta. Pois bem, todos nós, desde que nascemos, temos um caminho, uma direção, uma energia, uma alma. Isso torna a gente dentro de um Tao, dentro do taoísmo. Então, todos nós temos um Tao. Isso faz com que a gente seja taoísta. Não importa a sua religião. Se você tem um caminho e está caminhando o seu caminho, não o caminho do outro, o seu caminho, você, então, pode ser considerado taoísta. E nada melhor do que você receber um recurso para que você possa fortalecer essa caminhada em seus passos mais fortes, vigorosos. Essa é a prática do mantra do rei de Jade, ou do imperador de Jade. Imperador de Jade, quando você quer invocar. Se eu fizer um pedido para Deus, posso preparar tudo isso, independente de folha, de vela, incenso, e posso recitar para criar a minha frequência, e numa frequência única, diferenciada do mundo inteiro. Daí, então, eu me conecto com Deus. Mas eu primeiro preciso despertar o Deus que existe dentro de mim, dentro da minha alma. Essa alma que respira dentro desse corpo. Para que eu me perceba como alma, não como corpo. Para que eu deixe de ser uma alma solitária, vagando no mundo. Eu seja uma alma que sonha e que sente que a força do sagrado está dentro da minha alma e que eu não preciso procurar um caminho, porque eu nunca perdi o meu caminho. O meu caminho é esse. Para que eu não precise retornar ao céu, porque eu nunca saí dele. Isso tudo faz parte de Deus, faz parte do Tao, faz parte da sua história. Se você nasceu e está consciente nesse tempo de existência, e não há 100 anos atrás, ou daqui a 100 anos, mas hoje, é porque tudo o que você precisa ser, aprender e trocar, reciclar, compartilhar, está aqui, agora. Só lembrando que os nossos antepassados, alguns sequer conheceram um telefone, sequer conheceram a luz elétrica. E hoje em dia a gente tem esses recursos. Daqui a 100 anos, teremos outros extraordinários.
Mas esses não pertencem a gente. Pertencem esses daqui. Então, vamos fazer o melhor com o nosso tempo de vida, o nosso tempo de viver. Essa é a mensagem de todo o nosso treinamento. E se você puder praticar a partir de agora, será extraordinário. Eu aguardo você num outro treinamento, num outro encontro, enfim, desse mundo online ou presencial. Afinal, a gente nunca se desconecta de ninguém. Obrigado. Tchau, tchau.